tudo bem com você? Meu desejo é que não só esteja tudo bem com você, mas também que você possa estar contribuindo para que a vida de outras pessoas, da sua família, colegas de trabalho, também estejam muito bem nesse tempo em que vivemos. E se por acaso as coisas não vão tão bem como você gostaria, como nós gostaríamos, que possamos estar orando para que Deus tenha misericórdia e nos conceda a graça que Ele tem para, de fato, nos oferecer. Quero então saudá-lo com Isaías, capítulo 55, o versículo 11. Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Com esta palavra, eu quero acolher a você para este tempo de reflexão, esse tempo de culto, em nome de Deus, o Pai, do Filho, Jesus Cristo e também do Espírito Santo, o nosso Consolador. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vivia tão tranquilo e descansado, e pensava ter chegado ao que busquei. Muitas vezes exclamei extasiado, que ao seguir a lei de Cristo eu me salvei. Mas depois que meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Minha vida que eu pensei realizada, esbanjei como semente em qualquer chão. Pouco a pouco ao caminhar na longa estrada, percebi que havia tido uma ilusão. Mas depois que meu Senhor passou, ilusão e comodismo se acabou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Hoje, quando vou andando pela vida, encontrando a minha gente a me esperar, já não canso nem reclamo da subida, pois entendo que é preciso caminhar. Coração daquele que tem fé vai mais longe, bem mais longe que seu pé. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Queremos então dar continuidade à série de mensagens deste mês de julho, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Já vimos sobre o problema da espiritualidade emocionalmente doentia, onde aprendemos que a saúde emocional e a maturidade espiritual, elas não podem ser separadas. E na última mensagem, vimos sobre a importância de conhecer a si mesmo para conhecer a Deus, aonde nós aprendemos que o autoconhecimento e o relacionamento com Deus estão estreitamente associados.
Nesta mensagem de hoje, eu quero convidar você para mergulharmos no tema retroceder para avançar, ampliando a nossa alma através do sofrimento e da perda, olhando para o personagem José, a vida de José, lá no Antigo Testamento, a partir do livro de Gênesis. Vamos buscar compreender que a verdadeira espiritualidade, ela nos liberta para vivermos alegremente. E viver alegremente requer que a gente retroceda para avançar. Espero que você não confunda retroceder para avançar com atividades mediúnas ou regressão ou também constelação familiar. Não são a mesma coisa, pelo contrário. Então, a escolha de aceitar o nosso passado, ela nos concede certos dons e oportunidades. Guarde isso. Isso também vai nos dar certa quantidade do que chamaremos de bagagem emocional em nossa jornada da vida. Para algumas pessoas, a bagagem ela pode ser mínima. Para outros, pode ser uma carga um pouco pesada. Agora, o processo de retroceder para avançar vai nos levar exatamente ao núcleo de espiritualidade e discipulado na família de Deus, livrando-nos então dos padrões destrutivos do nosso passado para que a gente viva a vida de amor que Deus deseja. A nossa necessidade então de retroceder para avançar pode ser resumida em duas verdades bíblicas essenciais. Guarde elas. Primeiro, as bênçãos e também pecados de nossas famílias, que remontam a 2 ou até 3 gerações, elas impactam profundamente quem nós somos hoje. E segundo, o discipulado requer que a gente coloque de lado os padrões pecaminosos de nossa família de origem e assim venhamos a reaprender como viver a vida de maneira que Deus deseja em nossa família. Acho que você já ouviu esta frase: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fará com o que fizeram com você. Não é um texto bíblico, mas quem o disse foi Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, inclusive, que não se considerava cristão, pelo contrário. Mas existe aí uma grande verdade nesta fala de Jean-Paul Sartre, pois nós precisamos retroceder para avançar, e ele propõe isso também nesta sua fala. Não importa o que fizeram com você, você tem a escolha hoje de fazer da sua vida, ou permitir que Deus faça tudo aquilo que ele tem proposto. Olhando para a questão da família, que é uma carga histórica que cada um de nós carrega, a família é um sistema, emocional de 2 a 4 gerações que se movem pela vida, em lugares e épocas distintas. Ao nascer, por exemplo, aí na sua família, eu, você, nós herdamos modos que se dão com relação a, por exemplo, relacionamentos, porque nós herdamos valores e estilos de vida no mundo a partir dos nossos pais, avós ou bisavós. A história, por exemplo, de sua família e a sua própria história individual não podem ser separadas. Vamos, por isso, olhar para a vida de José, o personagem bíblico que a gente sabe muito bem que praticou essa máxima de retroceder para avançar. Por isso, quero convidá-lo a olharmos para a vida de José a partir, então, da leitura de Gênesis, capítulo 50, o versículo 15 a 24. Vamos lá. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-no aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida.
Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou, e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. É muito importante olharmos não só para a nossa história, mas para a grande história progressiva da redenção de Deus, na qual a nossa história de vida deve estar inserida. Veja você, Gênesis capítulo 50, versículo 20, que acabamos de ouvir, José, ele disse: vocês pretendiam fazer o mal a mim, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar vocês, e a vida de muitos, José ainda diz. Este verso é uma espécie de resumo de todo o livro de Gênesis, porque ali Deus, ele planeja o bem e abençoa as pessoas, ele as coloca em família, e aí a gente vê que isto é um aspecto do que significa ser feito à imagem de Deus. Então olhamos para as Escrituras desde a criação, nós vemos que fomos criados à imagem de Deus para fazer aquilo que Deus faz, que é experimentar amor ou sermos amados. Por isso nós temos a necessidade de termos um lugar seguro, um lugar onde nós estamos bem e felizes, onde nós podemos ser cuidados, apoiados e poder apoiar outras pessoas. Um lugar no qual nós podemos ser protegidos e também proteger. Lugar também onde nós temos limites, claro, para que nós não venhamos a nos tornar narcisistas. Por isso, a gente precisa olhar para a criação, mas reconhecer também que ela é precedida após da queda. O pecado, ela entra na raça humana. E aqui vemos uma questão: maneiras de ser e estar no mundo não trabalhadas e antibíblicas, elas são alojadas em nosso corpo e em nossa mente. Vemos também sangue sendo derramado e também o próprio sangue que determina o nosso próprio destino de quem nós somos, a quem nós pertencemos ou por que somos como somos. O iceberg, novamente, como vimos na primeira mensagem deste mês, a gente pode ver que a vida em família é uma espécie de iceberg. A maioria das pessoas só está consciente de cerca de 1/10 do que está acontecendo, o 1/10 que veio e ouve. Por isso, olhando para a vida de José, nós vemos que ele é fruto ou está inserido em uma família mista. Ele é marcado por muitos traumas, ou as pessoas o levaram a também viver a partir de alguns traumas. Por exemplo, jogado numa cisterna, num poço, pelos próprios irmãos e ali abandonado. Ele foi vendido então também aos egípcios pelo equivalente de $80 mil na época, atualizando este valor. E também outro trauma: após ele ser vendido, estando já no Egito, lá ele é preso, ele passa a se tornar escravo de Potifar, conforme o capítulo 30 do livro de Gênesis. E injustamente também, José é acusado de estupro, e aí 11 dos 13 anos na prisão, ele passa esse tempo realmente sozinho, solitário. José, ele não tem esperança de que alguém o procure ou o encontre com relação à sua família. Por isso, como José segue em frente? Esta é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque a gente acha bonito essa história final de José no capítulo 50, e a gente vê que José, como também muitos de nós, pode muito bem dizer, no final da sua vida, ou já na vida adulta, que a vida dele havia sido destruída, os anos de vida dele, ou os melhores anos da vida dele, foi perdido. Ou ele podia dizer: que família que eu tenho, hein? Talvez você já tenha dito isso ou pensado isso com relação à sua família.
A história, claro, não termina. E olhando para a vida de José, José, interpreta sonhos, ele é tirado da prisão enquanto preso e é exaltado a um cargo de confiança, né, do faraó no Egito. E ele é colocado, inclusive, no comando, né, de todo o Egito, abaixo só do faraó. A fome, né, atingindo, inclusive, a família de José em Canaã, e os irmãos vêm ali no Egito buscar comida e eles se reencontram com José, não o reconhecendo ou conhecendo primeiramente. E aí a gente vê que 22 anos se passaram sem José ver a sua família. José é um exemplo, né, um excelente exemplo de que a história da sua família e a história individual da sua vida não pode ser separada. José, ele foi rejeitado, né, pelos seus irmãos e vendido como escravo, conforme Gênesis 37. Mas conforme Gênesis 50, José, ele busca pelo perdão dos seus irmãos, os perdoando de verdade. Ainda, José, ele nasceu numa família complexa e também misturada, onde o próprio pai Jacó, né, com suas 2 esposas e também com 2 concubinas e inúmeros filhos, todos viviam debaixo de um mesmo teto, ou debaixo de uma mesma tenda na época, né? José, ele foi o filho favorito de Jacó. Como resultado disso, seus irmãos se tornaram ciumentos, levando-os a vender José a um grupo, então, de mercadores que o levou até o Egito. Os irmãos, inclusive, nunca esperavam ouvir falar de novo de José. Após, então, ser vendido, a vida de José se torna difícil. Nos 13 anos seguintes, José viveu primeiro como escravo e depois como um prisioneiro, acusado, né, falsamente de estupro. E mesmo nascido, né, em uma família cheia de problemas, mentiras, ciúmes, segredos e traições, que castigaram a vida de José quando jovem, ele foi capaz de observar a grande e amorosa mão de Deus em todos os seus contratempos e decepções. E ao fazer isso, ele confiou, confirmando, né, que Deus misteriosamente nos dirige para os seus propósitos pelas trevas e pela obscuridade da nossa história de vida. Deus é o Senhor Deus onipotente, né, que tem toda a história sob o seu controle, operando de uma forma, em sua maior parte, oculta a nós aqui na Terra. Em todas as circunstâncias, Deus, ele nunca descarta parte do nosso passado em favor do futuro, quando nos rendemos a Ele. Ele é o Senhor. Cada erro, pecado e desvio que experimentamos em nossa jornada da vida é usado por Deus e se torna sua dádiva para um futuro de bênção quando nos rendemos a Ele. Pare então e pense você. Por que Deus permitiu que José passasse por tanto sofrimento e perda? Vemos vestígios, né, que resultaram disso em Gênesis 37 até o capítulo 50, mas muito permanece um mistério para nós, porque ali não é descrito o porquê que ele passou por tudo que ele passou. Mas o mais importante para nós conhecermos hoje é que José, ele não negou o seu passado, mas ele confiou na bondade e no amor de Deus, mesmo quando as circunstâncias foram de fora, né, e foram de mal a pior. Por isso, para você, como seria entregar as aflições dos seus passados, né, da sua vida passada, do seu erro, pecado, contratempos e decepções a Deus hoje? Já pensou nisso? Qual poderia ser, né, a mensagem específica da sua família que Deus está revelando hoje e que você poderia querer mudar como uma das partes mais difíceis do seu discipulado? Muitas histórias de vida nos ajudam a entender a importância de retroceder para avançar. Por exemplo, C.S. Lewis praticamente defendia o princípio de avançar retrocedendo, onde que, segundo ele, é necessário que a gente olhe para trás, né,
dê meia volta, né? Volte ao passado, olhando para o nosso passado, e também para os nossos próprios valores morais e objetivos, ao entendimento cristão tradicional do universo e do próprio lugar que nós ocupamos neste mundo. Por isso, em resumo, quando os padrões de nossa família são negativos e destrutivos, precisamos nos desvencilhar deles. E para avançar, então, muitas vezes é necessário retroceder, rompendo com o passado, rumo a uma espiritualidade saudável. Como José, por exemplo, ele foi alguém que experimentou isto em sua vida. No entanto, ele decidiu encarar de frente sua bagagem emocional e mudar o rumo do que lhe estava determinado. Ele optou por dar um basta ao histórico negativo de sua família de origem, sem rejeitá-la, e então ele retrocede em direção à reconciliação com os irmãos. Assim como José, nós precisamos encarar nossos medos, retroceder e confrontar o nosso passado para podermos seguir adiante. A maioria de nós resiste lembrar e sentir a dor e o sofrimento do passado, os quais podem parecer um abismo prestes a nos engolir. Às vezes, nos perguntamos se não estamos piorando. No entanto, José orou, chorou e lamentou repetidas vezes ao se unir com sua família de novo. De fato, a Escritura relata que ele chorou em voz tão alta que os egípcios o ouviram. José não minimizou ou racionalizou os anos de sofrimento de sua vida. Ele poderia, claro, com raiva, ter destruído seus irmãos. Em vez disso, devido à sincera aflição de sua dor, genuinamente ele perdoou os irmãos que Deus o havia mandado à frente para o Egito para salvar a vida dos seus irmãos por meio de uma grande, então, libertação, conforme Gênesis 45. A pergunta é, como José fez isso? Como ele conseguiu ser tão amoroso com os irmãos, que foi alguém que praticou tamanha maldade, né? O jogando num poço, vendendo. José aqui, claramente, ele desenvolveu, né, uma história sincera durante um longo período de tempo em seu relacionamento com Deus. Aí está o segredo. Sua vida toda ele foi estruturando, né, a vida dele em seguir o Senhor Deus de Israel. Depois, quando chegou o momento de tomar uma decisão crítica, ele estava pronto a assumir, né, a liderança da família. E assim ele o fez, continuando até o fim dos seus dias, sustentando-os financeira, emocional e espiritualmente. Por isso, que sofrimentos em sua vida estão esperando para ser reconhecidos e lamentados, para que você seja curado e seja uma bênção na sua família e na sua comunidade, aí no seu próprio trabalho? Entenda o que Deus, então, quer de você, em você ou através ou apesar de você e da sua família e do seu passado. Como José chegou em Gênesis 50, 20, como ele avança, isso deve nos chamar a atenção para refletirmos a nossa própria vida. José, ele justamente diz, né, para os irmãos, lá no capítulo 50, que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus, ele fez deste mal algo bom, que para vocês mesmo foi algo bom. José, ele é um realista, ele lamenta sim, mas no entanto ele confia em Deus. Que assim também possamos escolher fazer o trabalho duro do discipulado, não negando o mal que nos causaram, mas a semelhança de José, permitir sermos usados por Deus para sermos bênção na vida de outras pessoas, a começar pelos da nossa família, e também usarmos a nossa vida, o nosso passado, de forma redentiva, porque Deus quer redimir todas as coisas, inclusive a nossa vida, a nossa história. Que você possa compreender que o chamado, né, de Deus é justamente para sermos uma bênção para a vida de outras pessoas. Amém? Vamos ouvir uma canção, vamos refletir a partir da música e depois a gente encerra esse tempo de reflexão.
que o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. E ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, bem logo vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, e não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céus, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Para concluirmos, então, lembremos de uma frase de Peter Scazzero, onde ele diz que saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto nós permanecermos emocionalmente imaturos. Por isso, quero trazer um versículo bíblico de Mateus capítulo 11, o verso 30, onde Jesus diz: não vou impor ou dar a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros
e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Quero que você reflita sobre os caminhos que você tem trilhado, suas escolhas e desejos, seja no trabalho, em casa ou na comunidade. Questione-se: estou fazendo o meu melhor para Deus? Para concluirmos, eu convido você aí em casa, onde você está neste momento, a fechar os teus olhos e ouvir esta oração. Vamos orar e falar então com o nosso Deus. Senhor, conduza-me pelo processo de aflição e cura, para que eu possa oferecer genuína bondade e perdão aos que não têm sido bons para comigo. Ajuda-me, como também o fez com José, a unir-me a Ti para me tornar uma bênção a muitas outras pessoas. Pai, eu aceito, Tu me colocaste de forma soberana em minha família, minha cultura e minhas atuais circunstâncias. Não posso ver tudo o que Tu vês, mas peço que me mostres, a exemplo de José, como posso descansar em Teu amor e poder, mesmo quando não posso ver nenhum bem que possas estar fazendo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assim, quero agradecer a você que ficou até o final desta mensagem, já te convidando para no próximo domingo ouvirmos a última mensagem, uma mensagem que também vai fechar esta série durante este mês de julho. Quero convidá-la também, juntos ainda, a receber a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que o Senhor Ele esteja à tua frente para indicar o caminho certo, que Ele também esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger, que o Senhor esteja atrás de ti para te prevenir de pessoas falsas, que o Senhor esteja abaixo de ti para te amparar quando caíres e te tirar das armadilhas, que o Senhor esteja em ti para te consolar quando estiveres triste, e que o Senhor esteja ao teu redor para te defender quando os outros caírem sobre ti. Que o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até então, nosso próximo encontro, assim se Deus permitir. Uma abençoada semana.